Olá, tudo bem? 2021 chegou, né? E iremos dar continuidade então aos nossos vídeos que começaram lá em 2020, aonde eu vinha trazendo algumas orientações jurídicas dentro de alguns temas que são de grande relevância, né, no meio da sociedade e que também geram muitas dúvidas, né? E as dúvidas continuam. 2021 chegou e um feliz ano novo para você, mas ainda existem dúvidas, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre reconhecimento de paternidade. Esse é o nosso tema, o reconhecimento de paternidade e o registro civil, né? E o questionamento principal é: eu sei quem é o pai e ele está se negando a registrar a criança, né? Olha só, nada impede dele se negar, inclusive não é crime, né? Não existe nenhuma legislação para punir aquela pessoa que está se negando a registrar o suposto filho. Então o que você precisa fazer, já que voluntariamente ele não quer fazer o exame de DNA, voluntariamente ele não quer registrar aquela criança porque ele tem suspeita de que aquela criança não é filho dele. Então, qual é o seu papel, mamãe aí do outro lado? Então, ingresse com uma ação investigatória de paternidade, né? Procure um advogado. Se você não tem condição de um advogado, procure a defensoria pública. E é importante frisar aqui, aproveitando a oportunidade, que é indispensável nesses casos, né, um defensor, ou defensor público, ou seja, um defensor privado, né, que seria o advogado. Então, nessas ações que envolvam pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade, é necessário que a parte ela esteja, né, acompanhada então de um defensor para o ingresso da ação. Então você vai, né, procurar o judiciário por meio de um defensor, seja ele público ou seja ele privado, e aí você vai dar entrada nesse procedimento de investigação. Digamos que você deu entrada nesse procedimento de investigação de paternidade e o suposto pai, ele não compareceu até mesmo nas audiências, ele não tem respeitado e obedecido às determinações do juiz. E aí, o que vai acontecer? Presume-se nesse caso, então, a paternidade e ele terá, né, consequências judiciais, tá bom? Então, se voluntariamente esse pai, esse suposto pai, ele não quer fazer o registro, né? Então, você precisa procurar o judiciário, tá? O importante é a preservação da criança, tá? Que nós não estamos, e eu sempre falo isso, que nós devemos deixar de lado aquela briga de ego, né? De pessoas que foram envolvidas em um determinado relacionamento. O que aconteceu no relacionamento não importa. Nós devemos, nesse caso, então, estar pensando na preservação da criança. E você, mãe, né, não pode negar o direito de paternidade do nome do pai constar na certidão de nascimento do filho. Ah, mas ele é o pai, mas eu não vou com a cara dele, eu não gosto dele, eu não gosto da família dele, eu não quero o sobrenome dele. Não é você querer, não é você gostar, tá? É um direito, tá, do seu filho e isso deve ser regularizado, tá? Aí tem uma outra situação em termos de registro que muito é questionada quando acontece o seguinte: tem o pai biológico, isso é reconhecido, ele registrou, mas aí você não tem mais aquela, né? Teve um caso e aí o pai biológico é aquele que foi o doador, né, do sêmen. E aí o que acontece? Você envolve com outra pessoa e aquela pessoa é quem dá atenção para o seu filho cria um vínculo ali afetivo com aquela pessoa, chama de pai, né? Não tem os laços de sangue, mas tem os laços afetivos. E aí, qual é o procedimento, né? Nesse caso, existe a possibilidade do registro afetivo? Existe, mas não vai excluir o nome do pai biológico. O que vai acontecer é que por meio de uma decisão judicial, de uma ação em que as partes serão ouvidas, vai se acrescentar na certidão de nascimento da criança o nome, então, do pai
afetivo, tá bom? Então, essa é a minha informação no dia de hoje para você que está aí do outro lado. Então, até a próxima, aguardo você, né, nos próximos vídeos que serão tão importantes quanto esse, tá bom? Beijo da doutora!